E deu ruim aí pro senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha que humilhação pública internacional que passou o Bolsonaro. Ele tá lá no hospital, na sua farsa hospitalar, aproveitando aí um tempinho com visitas para depois voltar para a jaula. Segundo os médicos confirmaram, ele vai voltar para a jaula no dia 1º de janeiro, então 2026 já começa com o Bolsonaro preso de novo. Ok, aí o Bolsonaro nem imagina o que acontece nos Estados Unidos enquanto isso. Um ex-embaixador trumpista do governo Trump aí resolveu humilhar o Bolsonaro em entrevista aí a órgãos internacionais, mas humilhar, bem humilhado mesmo. Segundo ele, que conversa com o Trump de vez em quando, o Trump abandonou o Bolsonaro porque o Bolsonaro é um perdedor. Ele usou em bom inglês a palavra loser. O Bolsonaro lá no hospital, quieto, tá? Chegou no nível, não sei se é karma, o que quer que seja aí, você planta, você colhe, né? Ele tá lá no hospital quieto e tá apanhando nos Estados Unidos, pô. Esse é o nível. Além de não ajudarem o Bolsonaro, ainda estão batendo nele, chutando o cachorro morto. Olha só o que aconteceu. Vou mostrar aqui o nome e a foto do sujeito, ex-embaixador dos Estados Unidos. Ele aqui foi embaixador dos Estados Unidos no Panamá. Panamá que para os Estados Unidos é estratégico. Se você não sabe a história do Panamá, conto rapidamente. Panamá era parte da Colômbia, tá? Colômbia, não existiu Panamá. Os Estados Unidos conseguiram ali um governo subserviente na Colômbia e fizeram ali uma separação entre Colômbia e Panamá. Por quê? Porque eles queriam fazer tomar o controle do estreito ali de Panamá para ter controle depois do que veio a ser o Canal do Panamá. Só que hoje o Canal do Panamá está sob controle mais da China, não dos Estados Unidos. Aí o Trump está ali bravo com o Panamá. Pois bem, o ex-embaixador aí dos Estados Unidos no Panamá disse o seguinte: olha, ele tentou minimizar um pouquinho o governo Lula. Você vê, a imprensa brasileira adora quando minimizam as ações do Lula e adora inventar coisa para dizer que o Lula não fez nada. Mas ele quis dizer que, olha, a diplomacia do Brasil não fez muito, não. O Trump, na verdade, ele não acorda todo dia pensando no Brasil e pensando no Bolsonaro. A partir do momento que ele viu que o Bolsonaro estava para ser preso, estava em prisão domiciliar, ele resolveu abandonar o Bolsonaro, porque por que ele vai ficar lutando por um aliado que já perdeu, que é um perdedor? Então o Trump não suporta perdedores, não suporta estar do lado do perdedor, e por isso ele abandonou o Bolsonaro. Diz esse aí, pô, ele está errado em uma coisa. Quem acompanhou aqui o Plantão Brasil nos últimos meses viu que foi o fato de que o Trump não tinha nenhum poder de barganha contra o Brasil. Nenhum, absolutamente nenhum. Pior, o Brasil tinha contra ele. Então o Trump foi tendo que recuar. O Trump queria negociar ali tarifas com o Lula, e o governo Lula foi enfático desde a primeira vez. Não vai ter negociação se você não tirar a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes e da esposa, e se você não devolver o visto aos ministros do STF, o que não ficou claro se fizeram ou não. E o Brasil não vai dar contrapartida alguma. Aí o Trump deu uma entrevista, que eu até dei risada aqui, em que ele foi perguntado do preço da carne e do café. Aí ele ficou com cara de bunda, porque, pô, você que impôs tarifa ao Brasil, que é o maior vendedor de carne e café para os Estados Unidos, e aí você vai reclamar do preço da carne e do café? E aí ele passou a reclamar de uma coisa que a extrema-direita defende. E que fica ruim até ele reclamar disso, porque os fãs dele são a favor do que acontece, que é o livre mercado, sem interferência alguma do Estado, que é, nossa, você colocou tarifa a carne do Brasil. Tá, então os produtores de carne dos Estados Unidos viram que eles podiam dobrar ou triplicar o preço. Por quê? Porque, pô, peraí, se eu não tenho mais concorrente vindo do exterior, eu coloco o preço que eu quiser. A pessoa que comprar carne vai continuar comprando. Mas alguns vão ficar sem dinheiro. Dane-se, eu vou lucrar muito mais, dobrando, triplicando o meu preço, vendendo para quem pode comprar, que são poucos. E o resto eu vejo o que faço. Exporto ou qualquer coisa, mas vou aumentar a minha margem de lucro estratosfericamente. Pronto, aí foi o que fizeram. Não é o que defende a direita, olha, sem Estado. Aí o Trump chegou a falar em investigar que os produtores de carne estão aumentando o preço de propósito porque estão contra ele. Não, todos trumpistas, todos aí parte do movimento MAGA, que é o movimento dele. O fato é que todos eles viram ali a oportunidade de livre mercado. Aí o Trump fez o quê? Teve que tirar as tarifas à carne brasileira, e depois ao café, aí foi tirando tarifa, tirando, e recuando. E o Brasil não deu nada em troca. Aí o Eduardo Bolsonaro inventou que o Brasil tinha dado em troca ao Trump as terras raras. Só que quem é plantonista assistiu aqui, eu cheguei a explicar em 2 vídeos, mais detalhadamente, sobre cada um dos minerais aí considerados terras raras. E eu falei, olha, 3 desses minerais o Brasil já tem ali, está sendo explorado, porém,
já está sendo explorado, já está sendo vendido para empresas. E esses minerais são refinados na China, são enviados para a China para refinar. Uma refinaria desses minerais raros, para ser construída, demora de 10 a 15 anos. Então, para você extrair, ter ali a extração, demora de 5 a 10 anos para você conseguir fazer ali para ter extração. Mas para refinar, de 10 a 15 anos. Porque tem alguns que, para serem refinados, precisa ir de mais de 1.500 passos. Então imagina que você pega uma pedra, um bloco de pedra, e para você tirar um grãozinho do que você quer no fim, você faz 1.500 passos. E alguns deles têm passos que envolvem ali energia nuclear, radiação, radioatividade. E aí precisa de regulamentação muito bem feita, porque se dá um desastre, todo investimento bilionário de décadas vai para o espaço. Quase literalmente, né? Explode tudo. Então demora, precisa de muita regulamentação, é muito difícil conseguir as licenças para isso tudo, que não pode ser mal feito. É por isso que demora tanto. Então não tem como, nem se o Lula quisesse, ele dar as terras raras para o Trump da maneira como o bolsonarismo tá falando. E mesmo se fosse, o Bolsonaro ofereceu a Amazônia inteira para os Estados Unidos, tem um vídeo do Bolsonaro oferecendo toda a Amazônia para o Al Gore, que é político ali do Partido Democrata. O Al Gore fica assim, o que esse cara tá falando? Aí você vê, quando é o Bolsonaro oferecendo, aí pode. Se fosse o Lula, aí não poderia. Só que o Lula não ofereceu. Então ficou nessa. Aí, segundo ele aí, ó, o Trump vê o Bolsonaro como um perdedor. A matéria saiu aí em jornais do mundo inteiro. Na mídia brasileira, deram mais ênfase ali para dizer que, olha, a diplomacia do Brasil não fez nada, foi irrelevante a negociação do governo Lula e tudo mais. Enquanto isso, o senhor Eduardo Bolsonaro tá tendo aí dias ruins, viu? Olha, tá crescendo, cada dia que passa cresce mais. A minha suspeita de que Eduardo Bolsonaro acabou o visto de turista dele e de que ele não conseguiu um visto nos Estados Unidos, ele tá fora dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eu comecei a pesquisar, né? Aí fui a inteligência artificial, mandei pesquisar também para mim, né? Aí sempre vou em mais de uma, porque às vezes, se você usa aí principalmente o ChatGPT, você vê que às vezes ele erra, né? Até em números, em datas. Fala data que não existe, até conta às vezes ele erra. Então eu vou sempre em 2 ou 3 para fazer as pesquisas. E aí, o que acontece? Se o Eduardo Bolsonaro, ele entrou ali para tentar fazer um visto de residência como se fosse asilo político, que ele falou que faria isso. Ele não poderia sair dos Estados Unidos antes disso ser julgado. Só que Eduardo Bolsonaro, ele avisava de todos os passos. Eu vou entrar, vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Tô me mudando, tô aqui no Arlington, Texas, agora tô não sei onde, e ele falava onde ele estava. De repente, deu exatamente o tempo que era, você conta ali, a pessoa pode, a cada 365 dias, ou seja, a cada um ano, pode ficar 180 dias dentro dos Estados Unidos. Os outros 180 dias não. E não precisa ser seguido, pode ficar 150 aqui, aí saiu, aí ficou mais 30 depois, por exemplo. Ou ficou 150, saiu, ficou mais 10, saiu, ficou mais 10, saiu, ficou mais 10, aí deu 180. Aí depois tem que ficar fora até dar os 180. Se ficou fora algum tempo, tem que cumprir. Ok, pegando aí as viagens que ele fez, deu 6 meses justamente quando ele saiu dos Estados Unidos para ir para El Salvador. E depois ele nunca mais voltou. Ele gravava vídeos na rua da casa dele. Ele mostrava onde ele estava nos Estados Unidos todos os dias. Ele mostrava onde ele estava. De repente, ele parou de mostrar. Aí ele estava em El Salvador. Aí, de repente, sem avisar ninguém, ele foi para Israel. Aí depois ele foi para o Catar. Aí depois foi para outro lugar. E ele nunca avisou que voltou para os Estados Unidos. Só que agora aconteceu uma coisa com o Eduardo Bolsonaro. Ele desapareceu. Ele não posta nada no Twitter desde a véspera de Natal, dia 24. Você fala, peraí. Ele estava fazendo um escarcéu porque o Bolsonaro estava para ser operado e tudo mais. Aí, no dia em que o Bolsonaro é solto, que os outros filhos do Bolsonaro passaram a fazer orações, cirurgia e não sei o quê, e é procedimento para isso, para aquilo, cadê o Eduardo Bolsonaro? Não posta nada. Ele só posta agora 1 ou 2 vezes por dia, e nem é todo dia. Ele posta stories, que na verdade não é uma story que a pessoa grava história assim, não. É uma imagem de algum tweet do Carlos, por exemplo, que dá até a impressão de que é o assessor do Carlos Bolsonaro, o assessor dele, que vai lá, tira a captura de tela, faz a imagem bonitinha e posta. Porque eu duvido que o próprio Eduardo Bolsonaro fique editando os stories que ele posta, colocando imagem, um fundinho verde atrás, aí o negócio, o print e tal, duvido. Aí você fala, tá, então cadê ele? Não sabemos. Eduardo Bolsonaro